Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas em matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta o vídeo para ajudar nosso projeto a ser divulgado. Bom, pessoal, continuando aí, na última aula nós começamos a fazer alguns exercícios envolvendo funções do primeiro grau, e exercícios aí mais relacionados, aí mais semelhantes a exercícios típicos que costumam aparecer aí no Enem, em vestibulares, concursos. E hoje nós vamos fazer mais alguns exercícios nesta linha, que são exercícios de uma linha mais contextualizada, não exercícios tão abstratos de matemática. Bom, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte, ele caiu no vestibular da Unesp, diz o seguinte: duas pequenas fábricas de calçados, A e B, tem fabricado respectivamente 3.000 e 1.100 pares de sapatos por mês. Se, a partir de janeiro, a fábrica A aumentar sucessivamente a produção de 70 pares por mês e a fábrica B aumentar sucessivamente a produção de 290 pares por mês, a produção da fábrica B superará a produção de A partir de... Bom, pessoal, equacionei aqui o problema da seguinte forma. A produção aqui da fábrica A é 3.000 pares mais 70N. Este N, pessoal, é um mês, ok? Então o mês 1 é o mês de janeiro. Então, em janeiro, ela vai produzir 3.000 mais 70 vezes 1, que é correspondente a janeiro. E para fevereiro nós temos N igual a 2, março N igual a 3. Enfim, isso nós definimos uma função do primeiro grau aqui. É certo que o N é apenas inteiro aí no caso, né? Inteiro positivo. Mas basicamente o 3.000, que é a quantidade inicial de sapatos, aí é o coeficiente linear, e o 1.100 nesse caso. E o 70 e o 290, que medem o crescimento, é o coeficiente angular. É claro que a princípio a fábrica A ela produz mais pares de sapato. No entanto, como o crescimento da fábrica B é maior, 290 pares por mês, ela vai crescendo, então vai existir algum momento em que a produção da fábrica B vai superar a fábrica A. Então nós queremos que a produção de B supere A. Isto, matematicamente, nós podemos representar através desta inequação. P de B é maior do que P de A, ou seja, a produção de B maior do que a produção de A. Então nós temos que 1.100 mais 290N maior do que 3.000 mais 70N, ok? Bom, inequação do primeiro grau nós já estudamos, inclusive temos playlists no canal sobre inequação do primeiro grau. Pesquise se você não estiver lembrado desse assunto. Nós vamos ter que deixar tudo que possui aí a incógnita para um lado, tá ok? 290N menos 70N é maior do que 3.000 menos 1.100. Bom, 290N menos 70N, isso vai dar o quê? 220N. É maior do que 3.000 menos 1.100, que é 1.900. Agora o 220 passa dividindo. Como o 220 é positivo, ele passa dividindo sem alterar esse sinal, tá ok? Quando o sinal que passa dividindo numa inequação ele é negativo, ele alterna o sinal. Então nós temos o seguinte: N maior do que 1.900 dividido por 220. Nós podemos cortar um zero, né, que é dividir por 10. Podemos agora dividir por 2, fica aqui 95 dividido por 11. Bom, o nosso N ele tem que ser maior do que 95 sobre 11. Nós não precisamos fazer essa conta, pessoal. Basta nós observarmos o seguinte: como o N ele é inteiro positivo, então não interessa nós fazermos essa conta exatamente. O que interessa é o seguinte, que se aqui em cima fosse 99, 99 dividido por 11 seria igual a 9. Mas como aqui é 95, é um pouco menos, então isto aqui, fazendo essa conta, com certeza vai dar algo próximo de 8, alguma coisa que eu não sei o que é. Como nós temos que N é maior do que esse valor, então a nossa conclusão é que o nosso N mínimo, digamos assim, que é o menor N que satisfaz esta inequação, já que o N é inteiro, ele é igual a 9. Ok? Bom, e o mês 9
de acordo com esta relação que nós fizemos aqui, o mês 9 é exatamente setembro. Então em setembro é que vai haver a ultrapassagem aí da produção da empresa B aí. Esse próximo exercício que nós vamos fazer, ele é também um exercício que caiu no vestibular da Unesp. Um operário ganha R$ 3,00 por hora de trabalho de sua jornada semanal regular, que é de 40 horas. Eventuais horas extras são pagas com um acréscimo de 50%. Encontre uma fórmula algébrica para expressar seu salário bruto semanal, S, para as semanas em que trabalhar H horas, com H maior ou igual a 40. Bom, pessoal, esse exercício é um exercício que caiu há um certo tempo já na Unesp, né? Por isso que ele está com esses valores defasados aí, né? Hoje, se nós encontrarmos um operário que ganhe nesta faixa de valor, com certeza se caracterizaria aí um serviço escravo, né? Pois ele estaria ganhando menos do que o salário mínimo. Bom, pessoal, é o seguinte. O operário, então, aí, ele ganha R$ 3,00 por hora de trabalho. Ele tem 40 horas semanais de trabalho, mais um período extra aí, né? Hora extra, que ele eventualmente faz. E ele faz, pois ele trabalha H horas, e essas H horas ele fala que é maior ou igual a 40. Bom, nós podemos dividir em dois esse problema aqui. Como o H, que é o número de horas trabalhadas, é maior ou igual a 40 horas que ele vai trabalhar, ele vai receber o valor de R$ 3,00, tá ok? Bom, então, o valor que ele vai receber é o seguinte, 40 vezes R$ 3,00. Bom, este valor é o valor que ele vai receber referente a 40 horas. Fora essas 40 horas, quantas horas mais ele vai trabalhar? Bom, ele vai trabalhar um total de H horas. Como ele já trabalhou 40 horas, ele vai trabalhar H menos 40 horas. E esses H menos 40 horas, essas sim, serão remuneradas com hora extra, que paga 50% a mais. Então, se é R$ 3,00 a hora, então a hora extra vai ser R$ 4,50. Então, vamos multiplicar aqui por 4,50. Ok? Bom, então qual é a ideia? 40 horas por semana, ele vai ganhar R$ 3,00. O que passa de 40, que é exatamente H menos 40, ele vai multiplicar, vai ganhar R$ 4,50 por aquele excedente ali, ok? Então, fazendo essa continha aqui, nós temos S igual a 120, mais, agora nós fazemos a distributiva aqui, 4,5H, menos 40 vezes 4,5, que resulta aí 180. Então agora nós temos 120 menos 180, que vai dar menos 60, e o 4,5H, né? Escrevemos então na frente 4,5H menos 60. Ok? Então nós temos aqui uma função que relaciona o salário com o número de horas trabalhadas. Note que se ele trabalhar apenas 40 horas, nós vamos ter 40 vezes 4,5, vai dar 180 menos 60, 120, que é exatamente o valor previsto aqui, ok? Um exercício bastante simples, né? Mas ilustra bem aí para vocês. O nosso próximo exercício, ele diz, um estacionamento cobra R$ 7,00 na entrada e mais 1 centavo pelo tempo em minutos que o automóvel permanece estacionado. Item A. Qual é a expressão que relaciona o custo C em função do tempo T de permanência no estacionamento? Item B. Quanto tempo permaneceu no estacionamento um automóvel que teve um custo de R$ 9,55? Item C. Esboce o gráfico que representa o custo em função do tempo de permanência, sendo D igual a R+, né? Que são os reais não negativos. Bom, pessoal, o item A é bastante simples, né? Nós temos feito vários exercícios nessa linha. Então, o custo C, em função do tempo de permanência, é igual a 7, né, que é o custo fixo, mais 1 centavo vezes o tempo T de permanência dado em minutos, pois a taxa aqui é 1 centavo por minuto. O item B, ele pergunta qual é o tempo de permanência no estacionamento de um carro que pagou aí R$ 9,55. Então, o nosso custo é R$ 9,55. Nós substituímos nessa expressão aqui 9,55. Então, o custo é dado por esta expressão. Então, nós escrevemos que 9,55, que é o nosso custo,
vai ser igual a 7 mais 0,01t. Portanto, 0,01t é igual a 9,55 menos 7. Fazendo a continha aqui vai dar 2,55 e eu vou passar o 0,01 dividindo. Então nós temos o seguinte, t igual a 2,55 dividido por 0,01. Quando nós dividimos por 0,01, pessoal, é potência de 10, né? Lembrando que 0,01 é 10 elevado a menos 2. Quando nós dividimos por potências negativas de 10, que no caso aqui é 10 elevado a menos 2, a vírgula caminha para a direita. Se fosse potência positiva de 10, por exemplo, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, aí a vírgula caminharia para a esquerda, ou seja, o número ficaria menor. Enfim, 2,55 dividido por 0,01, isso aqui vai dar 255 minutos, tá? Essa já seria a resposta do problema. Mas para a questão de deixar um pouco mais claro esse valor, para a gente ter uma dimensão melhor dele, é interessante a gente escrever na forma aí, hora, minuto e segundo, né? Porque 255 minutos não acaba nos dando uma dimensão muito boa. Agora nós observamos que 240 minutos são 4 horas, né? Porque cada hora são 60 minutos. E sobram 15 minutos, né? Portanto, 255 minutos nós podemos escrever aí como 4 horas e 15 minutos. Então esse foi o tempo de permanência no estacionamento para ter este custo aqui, né? Novamente um exercício desatualizado, né? Pois hoje nós não encontramos estacionamentos que cobrem esta faixa de valor aqui para esse tempo de permanência, né? Bom, pessoal, eu fiz um esboço aqui do eixo cartesiano. Então nós temos aqui o custo em reais em função do tempo em minutos, tá? Geralmente, pessoal, quando nós temos esse tipo de gráfico que envolve grandezas com unidades, nós colocamos o valor da unidade aí entre parênteses, né? No caso aqui reais e aqui minutos. Bom, ele pediu para considerar apenas aí para os valores de t pertencente aí considerando o domínio apenas para reais não negativos, né? Para o R+, ok? Então ele pediu para enxergar esta função aqui, c, desta forma aqui, tá? C de R mais em R. Por que ele pediu isso aí, né? Porque, de fato, não faz muito sentido a gente pensar em tempo negativo, né? Acaba não tendo sentido a gente falar em tempo negativo. É por isso que ele colocou essa restrição aí. Mas, a princípio, matematicamente, nós poderíamos falar nesse gráfico também, vindo para a parte negativa também. É que, como o domínio aqui está relacionado com o tempo, que é uma grandeza, não faz sentido pensar no tempo negativo. A menos que nós pensemos aí em voltar no tempo, né? Alguma coisa assim. Então como é que nós podemos traçar o gráfico aí, sendo que a expressão é esta, né? C igual a 7 mais 0,01t. Vamos lembrar, pessoal, que esse 7 aqui, ele é o coeficiente linear. Portanto, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós já sabemos que o nosso gráfico, ele passa por aqui, tá ok? Ele cruza o eixo vertical, né, o eixo das ordenadas, exatamente no 7 ali. Vamos já escrever aqui o 7. Nesse caso vou escrever porque a gente não está interessado na parte negativa. E o nosso coeficiente angular é positivo, portanto o gráfico vai ter uma inclinação aqui crescente no caso, né? Ele vai ser crescente, ele vai definir uma função crescente. Mas para a gente ter uma precisão maior aí, pessoal, vamos aproveitar até este ponto aqui que nós encontramos aqui, né? Vamos fazer o seguinte, cada 60 minutos é 1 hora. Então vamos dividir isso aqui usando uma escala diferente da desse eixo. Infelizmente vamos ter que fazer. Colocamos aqui 60. Aqui é interessante porque eu tenho a lousa quadriculada, então eu consigo fazer com precisão. 60, 120, 180, 240. Aí neste ponto aqui seria 240 com mais 30, ou seja, 270. Como se trata da metade, que são apenas 15 minutos, então nós estamos nessa metade aqui, ok? Então é a metade do intervalo seguinte. Então este ponto aqui é o 255. E nós vimos que ele está associado aí com 9,55 de custo. Estou aproveitando os valores, né, que nós trabalhamos ali. Bom, aqui nós temos 7, 8, 9,
O próximo quadradinho seria 10, mas como é 9,55, dá um pouquinho além da metade aqui, aproximadamente na metade, né? Então aqui seria 9,55. Então este ponto aqui, que vai se associar com este ponto. Ok? 9,55. Então o custo de 9,55 se relaciona aí com o tempo t de 255 minutos. Então o nosso gráfico ele passa por este ponto e por aquele ponto. Então nós podemos com isso traçar aqui, né, este gráfico, tá? Ele continua. E para cá é que nós não nos interessa aí, tá? Então esse seria o esboço do nosso gráfico, tá? Quaisquer dois pontos poderiam servir. É que como nos itens anteriores nós já trabalhamos com esses dois pontos aqui, que são o coeficiente linear e exatamente este ponto que corresponde um tempo de 255 minutos para um custo de 9,55, eu aproveitei esses pontos no gráfico, até para ilustrar também, né? Então veja que à medida que o tempo vai passando, o custo, obviamente, aumenta, né? Isso é de se esperar mesmo, né? Bom, pessoal, esse próximo exercício aqui é um exercício que é muito interessante. Ele está bem atual, né? Pois nós estamos em período de declaração de imposto de renda. Então ele vai explicar um pouquinho como é que funciona o imposto de renda e nós vamos responder algumas questões sobre isso. Acredito que vai ser uma aplicação bem interessante para vocês. Não vou colocar um enunciado padrão do exercício, pois nós vamos, digamos, problematizar a situação aí, tá ok? Então espero que vocês achem interessante isso aqui. Estou mostrando para vocês aí na tela a tabela do imposto de renda que está em vigor atualmente. Então, vocês veem aí pela tabela que ele apresenta um valor base de cálculo, uma alíquota e uma parcela a deduzir do imposto de renda de pessoa física. Bom, então, aí está dizendo o seguinte, que se a pessoa ganhar até R$ 1.903,98, então ele é isento, ok? Ele é isento do imposto de renda. Se ela ganhar de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, então tem uma alíquota de 7,5%, com uma parcela a deduzir aí de R$ 142,80. E aí prossegue essa tabela, tá? Talvez muitos de vocês já tenham visto essa questão de imposto de renda, mas talvez não tenham entendido nunca, né, essa tabela, como é que funciona. Para isso, vamos adotar um exemplo aqui. Bom, o exemplo que nós vamos dar aqui é o seguinte, vamos imaginar uma pessoa que recebe R$3.000 de salário, tá? Então ela recebeu R$3.000 de salário e eu quero calcular o imposto de renda retido na fonte aí, né, para essa pessoa aqui, ok? 3.000. Como é que nós fazemos? Primeiramente, nós olhamos na tabela e vemos em que faixa está esse 3.000 aqui. Bom, esse 3.000 está na faixa cuja alíquota é 15% e cuja parcela a deduzir é R$ 354,80. Então vamos ver como é que isso funciona. Primeiro nós calculamos a alíquota sobre o valor do salário. Então, nós temos aqui o seguinte, 15% de 3.000. Nada mais é que 3.000 vezes 15%, ou seja, eu vou escrever dessa forma. Aqui eu vou preferir escrever desta forma em vez de escrever 0,15, porque facilita aqui o nosso cancelamento, né? Então aqui nós temos 30 vezes 15, isso vai dar 450. Então, o que está dizendo esse cálculo aqui? Que a princípio, o imposto de renda que essa pessoa deve é R$ 450, ok? No entanto, existe a parcela a deduzir. A parcela a deduzir para essa faixa, que a tabela informa ali, é de R$ 354,80. Portanto, nós temos que deduzir desse valor essa parcela. Então, nós fazemos aqui 450 menos R$ 354,80. E isso vai resultar em 95,20. Então este é o imposto retido na fonte. Então, por exemplo, se você tem um salário de R$ 3.000, o IRRF, que é o imposto retido na fonte que vai aparecer para você, não vai ser R$ 450. Vai deduzir essa parcela e vai ser este valor aqui. Agora, vamos fazer esse mesmo cálculo, mas para um valor maior. Agora para um salário de R$ 4.500.
E eu sugiro que vocês deem um pause nesse vídeo, tentem fazer isso que nós acabamos de fazer usando a tabela. E aí, quando vocês tiverem conseguido fazer, pelo menos tentado um pouco, aí vocês vêm para a resolução para observar se vocês conseguiram entender, se acertaram, tá ok? Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, R$ 4.500 de salário está em que faixa? Está na faixa 3, que é a faixa da alíquota de 22,5%. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular 22,5%, ok? De 4.500. Ora, isso vai dar 45 vezes 22,5 e isso dá R$ 1.012,50. Então, esse seria o imposto referente a essa faixa. Desse imposto, nós temos que deduzir a parcela aí. E a parcela para essa faixa é de R$ 636,13. Então, nós temos que fazer R$ 1.012,50 menos R$ 636,13. Fazendo essa continha, vai dar R$ 376,37. Então esse é o valor devido de imposto de renda. Agora, pessoal, para nós relacionarmos aí com a função do primeiro grau, né, afinal de contas, esse é o nosso assunto aqui, vamos estabelecer a lei de formação aí para a faixa de 7,5%. Ou seja, vamos calcular o imposto a pagar para um rendimento R aí no caso, né? E um rendimento que esteja na faixa dos 7,5%, tá? Que é essa faixa aí listada que vai de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. Bom, qual seria o imposto então? O imposto é o quê? Nós temos que calcular 7,5% do rendimento, ou seja, 0,075 R, isso é 7,5% de R, e temos que abater a parcela dedutível, que é o quê? R$ 142,80. Então notem que nesta faixa aqui, nós temos este imposto aqui. Agora, para essa segunda faixa aqui, nós temos o seguinte, 22,5% vai ser 0,225 R, menos a parcela dedutível, que é 636,13. Então esta é a lei de formação. E olha só, pessoal, a título de curiosidade aí, veja uma tabela aqui do imposto a ser pago em função da renda, né, da receita. Então veja que até um determinado valor nós não temos imposto, depois ele vai aumentando segundo esse segmento, esta função do primeiro grau aqui. Depois ele aumenta um pouco mais, né? Ele tem uma taxa de aumento maior. Depois ele aumenta mais ainda, depois aumenta mais ainda, né? Pois os coeficientes angulares, como a porcentagem vai aumentando, ele vai ficando cada vez mais inclinado. Mas essas faixas aí, essas deduções que a tabela informa, elas vão garantindo que sempre vai juntando um ponto ao outro aqui, né? Então realmente o gráfico resulta algo parecido. Ou seja, a moral da história aqui, pessoal, é que quem recebe mais, paga mais, né? Teoricamente, acaba sendo isso, tá? Pelo menos esse gráfico aqui. Mas nós sabemos que a realidade, infelizmente, não é bem assim. Mas, pelo menos, se esse ganho a mais for legalizado, né, for regulamentado, for declarado, ele vai pagar mais, né? Pois a proporção acaba sendo maior, tá ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Então com isso nós fizemos vários exercícios sobre esse assunto. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!